Bom, a gente sabe que existe uma administração pública, a gente estudou lá no começo o que é administração pública, mas agora a gente vai ter que entender como que ela se estrutura. Ela não é um bloco, ela é toda organizada. E é essa organização, essa estrutura que a gente vai aprender nesse momento. Bom, então, aqui, como eu disse, a gente vai analisar como se estrutura a administração e seus órgãos e entidades. E aqui a gente vai já trazer o nosso primeiro conceito, que é a administração direta. A administração direta, ela é composta pelos entes federativos, que é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, e os seus órgãos. É isso que a gente entende por administração direta. Só que a gente vai ver que, imagina, a União, ela precisava ser organizada de uma forma melhor. Imagina que a União ela tem inúmeras tarefas. Ela cuida do setor de medicamentos, da saúde, da educação, do transporte aéreo, do sistema elétrico, tem uma Justiça Federal, tem o Exército, tem o IBAMA. Tudo isso é tudo prestado pela União, mas precisava ser organizado. Então, a gente vai aprender que teve dois fenômenos para melhor organizar a administração. O primeiro é a desconcentração, que é a criação de núcleos especializados de competência sem personalidade jurídica. Então, o seu município ele vai se dividir em secretarias municipais para organizar melhor a estrutura. Então, vai ter uma secretaria municipal para cuidar do meio ambiente e vai ter uma secretaria municipal para cuidar da vigilância sanitária. Vai ter uma secretaria municipal de educação. Cria-se órgãos, núcleos de competência especializada para melhor prestar o serviço público. Não tem como fazer uma administração que faça sem divisão de competências, todo mundo faz tudo. Não, é preciso organizar, é preciso trazer núcleos de competência que são órgãos. E aí, como órgãos, a gente pode citar todos os ministérios, todas as secretarias estaduais, e mesmo dentro desses ministérios, dessas secretarias estaduais e municipais, a gente vai ter órgãos mais específicos ainda. Então, a gente vai ter, dentro do Ministério da Defesa, a gente vai ter o Exército, a gente vai ter a Marinha. Só dando exemplo, tem vários órgãos na administração e são núcleos especializados de competência. Mas o que é importante você se lembrar aqui, que é o que é mais cobrado no exame de ordem, é justamente que a desconcentração, ela se faz sem personalidade jurídica própria e por meio de órgãos. Então, não há, quando se cria um órgão, se cria uma secretaria, essa secretaria ela não tem personalidade jurídica própria. Se você for entrar com uma ação contra um ato do Ministério do Meio Ambiente, você vai entrar contra a União, correto? Por quê? Porque o Ministério é um órgão sem personalidade jurídica própria. Então, quem vai responder por esses atos é a União, correto? Isso que você tem que se lembrar, que desconcentração é a criação de órgãos sem personalidade jurídica própria. Bom, e aí a gente vai se aprofundar em outra forma de organização da administração, que é muito semelhante à desconcentração, mas que tem a diferença de criar entidades com personalidade jurídica própria. Bom, a desconcentração, que a gente estudou no slide anterior, ela trata a criação de órgãos sem personalidade. A descentralização vai criar entidades com com personalidade jurídica própria, correto? Então, a gente vai criar essas entidades com personalidade jurídica própria, que é o caso de autarquias, de empresas públicas. Todas essas, elas têm uma personalidade jurídica diferente do órgão a que elas estão vinculadas. Então, por exemplo, você tem o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. O INSS, ele é uma autarquia que foi criada e ela tem a personalidade jurídica própria. Se você quer impugnar uma decisão do Instituto Nacional de Seguridade Social, você vai entrar com uma ação contra o INSS, porque o INSS sim tem personalidade jurídica própria, correto? Bom, em seguida a gente já viu essas duas formas, a desconcentração e a descentralização. E aí,
é a partir desses dois fenômenos que a gente vai ter o que se chama de administração direta e o que se chama de administração indireta. A administração indireta, ela é composta pelos órgãos descentralizados, certo? Que tem personalidade jurídica própria. Então, a administração direta vai ser a União, os estados, os municípios, o DF e, obviamente, os órgãos que compõem esses 4 entes federativos. Já a administração direta, ela não. Ela vai ser composta por autarquias, por agências reguladoras, que é uma espécie de autarquia, fundações públicas, sociedades de economia mistas, empresas públicas. E o que elas têm em comum é que todas elas possuem personalidade jurídica própria, correto? Bom, e aí aqui a gente vai se lembrar de novo o que são órgãos que são núcleos de competência que fazem parte da administração direta e que não possuem personalidade jurídica própria. Mas o que a gente tem que se lembrar é a criação desses órgãos. Então, como é que eu vou criar um órgão? Como é que eu crio um ministério? Como é que eu crio uma secretaria de Estado? Isso vai ser sempre feito por meio de lei, correto? É necessário para se criar um órgão a criação, a previsão em lei. No começo de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro ele tomou posse, ele decidiu que ele queria extinguir vários ministérios. Então, ele fez isso de uma vez? Não. O que ele fez? Ele propõe uma lei, o Congresso Nacional vota, autorizando ou não, a extinção dos ministérios. E aí, essa lei ela foi aprovada, vários ministérios foram extintos. Mas você tem que se lembrar que isso vai ser sempre por meio de lei. Não se extingue nem se cria ministério por ato direto do presidente, do governador, do chefe do Poder Executivo. Vai precisar sempre de lei. Bom, e aí a gente vai falar aqui sobre a administração direta. Revisando, elas possuem personalidade jurídica própria, diferente do ente político a que está vinculado. E como que se faz a criação dessas entidades de personalidade jurídica própria? Bom, o artigo 3719, ele vai falar que para criar vai precisar de lei. Mas aqui a gente tem que fazer uma diferença. No caso das autarquias, elas vão ser criadas diretamente pela lei. Então, é por isso que a Constituição ela vai falar que as autarquias elas vão ser criadas por lei. Mas as empresas estatais, que podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista, elas vão ser somente autorizadas por meio de lei. Se o governo quer criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ele vai pedir autorização ao Congresso e o Congresso vai fazer uma lei falando que está autorizada a criação dessa empresa estatal. Mas é somente a autorização. A criação efetiva da lei, ela vai ser só feita na forma do direito civil. Então, a lei tem que autorizar a criação de uma sociedade de economia mista, mas ela vai ser efetivamente criada na forma do direito civil, do direito empresarial. Então, com registro na junta comercial, correto? Essa é uma diferença que costuma cair em prova, a diferença entre as autarquias que são diretamente criadas e as empresas estatais que têm sua autorização por meio de lei, mas a sua efetiva criação é nos termos do direito civil, do direito empresarial. Bom, em seguida, a gente já vai se aprofundar sobre essas espécies de entidades. E a primeira delas é a autarquia. A autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público que exerce função típica de Estado. E aqui a gente vai se lembrar, tem que se recordar do seu curso de Direito Administrativo durante a faculdade, o que significa ser de direito público. Significa que todas as normas aplicáveis à administração direta, todos aqueles regimes aquele regime jurídico-administrativo, aquelas sujeições e aquelas prerrogativas, elas vão se aplicar totalmente às autarquias. Então, a autarquia ela é submetida ao mesmo regramento da administração pública direta, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público. Bom, em seguida, a gente vai se lembrar que, sendo uma pessoa jurídica de direito público, vão se aplicar as prerrogativas e sujeições aplicáveis à fazenda pública. Qual é um exemplo? A gente pode dar, por exemplo,
que as autarquias, elas vão ter que licitar na forma da lei, assim como a administração direta. Todos os seus agentes, eles vão ser escolhidos por meio, todos os seus servidores serão escolhidos por concurso público. Esses servidores, eles podem ter regime estatutário. Os bens das autarquias, eles são considerados como bens públicos na sua totalidade, certo? Bom, então, a gente sabe que a autarquia é essa entidade de personalidade jurídica própria, submetida integralmente ao regime de direito público. Bom, e aí a gente vai fazer uma consideração específica da OAB. Bom, os conselhos de fiscalização profissional, eles são autarquias em geral. Então você tem, muito parecido com a OAB, que é o Conselho Regional de Medicina, o CRM. Você tem, com alguma semelhança, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Todos esses conselhos de fiscalização profissionais, eles são considerados autarquias, correto? Só que a OAB, ela é especial. Ela é prevista lá na Constituição, ela é essencial à administração da justiça. Ela, por exemplo, tem legitimidade ampla para apresentar ação direta de inconstitucionalidade. Então, por isso, o STF entendeu que a OAB não é bem uma autarquia. Ela não é uma entidade privada comum, mas ela também não é uma autarquia como os demais conselhos de fiscalização profissional, certo? Então, o STF entendeu que a OAB é uma entidade sui generis, que não é totalmente privada, não é uma autarquia e que, não sendo uma autarquia, ela não vai se submeter a todas aquelas regras do direito público. Ela não vai ser, por exemplo, fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Seus bens não vão ser considerados públicos. Os seus agentes, eles podem ser contratados independentemente de concurso. Eles vão ser contratados pela CLT. Então, todas essas características das autarquias, elas vão se aplicar aos conselhos de fiscalização profissional, mas não vão se aplicar ao OAB, porque ela é considerada uma entidade sui generis. Correto? Aqui, ó. Esse foi o termo que o STF usou. É uma entidade sui generis. Bom, e aí a gente já falou sobre a autarquia, que são essas entidades tipicamente regidas pelo direito público, mas a gente vai ter as empresas estatais. As empresas estatais, elas vão viver um regime híbrido. Como assim um regime híbrido? Isso significa que as empresas estatais, elas vão ser majoritariamente submetidas ao direito privado. Tudo que se aplica a uma empresa privada vai se aplicar às empresas estatais. Mas com uma diferença. É sim uma empresa, ela é submetida ao direito privado, mas como ela tem origem pública, ela vai ter algumas regrinhas especiais. Ela vai ter que atender a diversas prerrogativas, diversas sujeições. Então, a gente fala que tem um regime de direito privado naquilo que não for suprimido, não for alterado pelo direito público, certo? Então, a gente vai ter em mente que vão ser regidas majoritariamente pelo direito privado naquilo que não derrogado pelo interesse público. E aqui, então, a gente vai pensar, bom, o que seria esse regime híbrido? A gente sabe que ela é regida principalmente pelo direito privado e tem algumas regras de direito público, mas como que isso vai ser? Como que isso é na prática? E aqui a gente trouxe dois exemplos. A empresa estatal, ela vai contratar e vai se submeter a todas as regras do direito trabalhista. Ela vai contratar pela CLT, ela tem que observar todas as regras do direito trabalhista, igual a uma empresa privada. Só que é um regime híbrido, porque a seleção vai ser sempre mediante concurso público. Os empregados públicos da empresa estatal, eles vão ser escolhidos mediante concurso, certo? Bom, e os bens das empresas estatais? Eles são privados para todos os fins. Eles não se submetem àquelas regras especiais do direito público, dos bens públicos, que a gente vai estudar mais para frente, mas, ao mesmo tempo, eles as estatais, elas vão submeter à fiscalização do Tribunal de Contas. Bom, essa é o regime híbrido. Por quê? Se fosse um bem privado, totalmente privado, os tribunais de contas não teriam interesse em fiscalizar. Tribunal de Contas fiscaliza dinheiro público.
Se aquele bem é privado, tem interesse do Tribunal de Contas? Bom, é um regime híbrido. É por isso mesmo que, apesar de seus bens serem considerados privados para todos os fins, o Tribunal de Contas vai fiscalizar todas as empresas públicas, correto? Sejam sociedades de economia mista, sejam empresas públicas. Bom, então é isso que é o regime híbrido aplicáveis às empresas estatais e a gente vai agora se debruçar um pouco sobre a criação. Eu já falei para vocês, mas vamos fixar isso. Elas vão ser autorizadas, a sua criação vai ser autorizada por meio de lei específica, mas elas vão ser efetivamente criadas na forma do direito civil, ou seja, com registro na junta comercial. Bom, e aí essas empresas estatais, por que se criam empresas estatais? Elas podem ser de dois tipos. Existem empresas estatais que são prestadoras de serviço público e empresas estatais prestadoras de atividade econômica. Bom, essas empresas estatais que exercem serviço público, principalmente se ele não for concorrencial, se não tem concorrência, por exemplo, muitas cidades têm suas próprias empresas de saneamento. O serviço de água e esgoto é um serviço público e ninguém concorre com ela, só tem aquela empresa pública municipal. Então, essa empresa que presta um serviço público não concorrencial, ela vai ter um regime híbrido, mas o regime híbrido dela vai um pouquinho ali tender para o lado do direito público. Ao passo que a prestadora de atividade econômica, por exemplo, o Banco do Brasil, a atividade bancária, ela não é um serviço público, ela é uma atividade econômica, mas entenderam que havia um relevante interesse nacional, ou um imperativo de soberania, em se criar um banco do Estado, do Estado aqui, eu digo do governo federal, né, mas da administração. Então, eles criaram o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil, ele não está ali prestando um serviço público, ele está prestando uma atividade econômica e essa atividade econômica tem concorrência. Concorrência com outros bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, mas com vários outros privados. O Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Santander, todos esses também prestam as mesmas atividades do Banco do Brasil. Então, em que pese exista, sim, esse regime híbrido vai tender mais para o privado. Por quê? Não vão ser admitidos nenhum benefício fiscal, trabalhista ou civil que não seja estendido também aos demais concorrentes. Então, o Banco do Brasil, ele não pode ter um benefício tributário que o Banco Santander não possa acessar, certo? Então aqui a gente vai lembrar que em todos os casos de estatais a gente tem regimes híbridos, que é majoritariamente privado, e algumas regras de direito público, mas que a gente tem essa diferença entre empresas estatais prestadoras de serviço público e prestadoras de atividade, que exercem atividade econômica, e aí, nesse último caso, vai ser um regime de direito privado com menos prerrogativas, certo? Porque não são admitidas, principalmente no âmbito tributário, trabalhista e civil. Bom, e aí a gente vai falar, então a gente já soube que tem essa diferença entre as empresas que prestam serviço público, e agora a gente vai se lembrar, por exemplo, é um regime sim de direito privado na sua maior parte, mas como ela presta um serviço não concorrencial e um serviço público, ela vai ter a garantia de realizar os seus pagamentos por meio de precatório. E aí ela vai poder gozar de imunidade tributária recíproca. Isso quando são prestadoras de serviço público. Empresas estatais que exercem atividade econômica concorrencial, elas não vão poder pagar por meio de precatório e elas não vão gozar de imunidade tributária recíproca. Mas as empresas estatais que prestam serviço público, sim, vão ter esses benefícios, correto? Bom, e aí, já encerrando a nossa aula, a gente vai se lembrar que existem empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas elas são estatais, que são essas entidades de regime híbrido. Mas a gente vai ter esses dois tipos. E afinal, qual que é a diferença entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas? Bom, a diferença é que as empresas públicas, elas vão ter o seu capital integralmente titularizados pela administração. Então, a empresa pública mais famosa do Brasil é a Caixa Econômica Federal, correto?
A Caixa Econômica Federal, ela é 100% do governo federal. Todas as ações da Caixa são do governo federal. E aí, a gente vai se lembrar que a especificidade, além das empresas públicas serem de capital totalmente público, as empresas públicas elas podem adotar qualquer forma do direito privado. Então, eu posso criar uma empresa pública que seja regida pelas leis das sociedades anônimas, que é o caso que eu falei para vocês da Caixa Econômica Federal. Ela é uma sociedade anônima, mas a lei me permite também que eu crie uma empresa pública que seja uma empresa limitada. Não há nenhuma vedação, ela pode adotar qualquer forma do direito empresarial. Já as sociedades de economia mista, elas não. Então, a primeira diferença aqui é que as sociedades de economia mista vão ser obrigatoriamente sociedades anônimas, correto? Então, elas não podem adotar outras formas do direito empresarial, vão ser sempre SAs. E a segunda parte é que o capital dela é misto. Ela vai ter uma parte pública e uma parte privada. E aí, o que a gente tem que se lembrar é que a maior parte do capital votante, o controle societário, vai ser sempre do Estado. Uma sociedade de economia mista sempre vai ter a maior parte das suas ações com direito a votos em poder do Estado. Mas ela permite que privados atuem sim, que elas tenham sim parte dessa empresa. Então, o exemplo maior que a gente tem no Brasil é a Petrobras. A Petrobras, a maior parte das ações com direito a voto estão com o governo federal, mas você, por exemplo, pode comprar uma ação da Petrobras, você pode ser dono da Petrobras também, certo? Bom, e aí a gente vai se lembrar de uma última diferença entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que se refere à competência. Bom, as empresas públicas federais, elas vão ser julgadas, processadas no âmbito da Justiça Federal. Então, sempre que houver uma ação contra uma empresa pública, contra a Caixa Econômica Federal, essa ação ela vai ser julgada na Justiça Federal. E se você tem uma sociedade de economia mista federal, a Petrobras, ela vai responder processo onde? Esse processo vai ser na Justiça Comum Estadual, certo? Ah, mas como assim? Por que uma tem esse privilégio e outra não? A Constituição vai falar lá que compete à Justiça Federal processar e julgar ações que envolvam interesses da União, das suas autarquias e das suas empresas públicas. Ela não mencionou sociedades de economia mista. Então, por isso, as sociedades de economia mista, elas vão ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Uma empresa pública federal, ela vai ser sempre julgada na Justiça Federal, correto? Isso é um ponto que é mais de direito processual civil do que propriamente de direito administrativo, mas eu achei importante relembrar a vocês essa diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Bom, eu já me alonguei mais do que devia, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que vocês continuem motivados e que daqui 90 dias a gente esteja garantido para a próxima fase do exame de ordem, correto? Um grande abraço e bons estudos!